O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio pra nós é viver em família. A Rio pra mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio pra mim é cuidado. Pra mim é missão. A Rio pra mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Bênção. Se você tem uma Bíblia com você, eu queria convidá-lo a abrir na carta aos Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do 11º versículo. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Nós estamos numa série de mensagens que para mim é muito especial, é muito importante. Nós estamos falando sobre Páscoa. E é claro, a Páscoa ficou algo marcado em nosso calendário, mas infelizmente em toda a cultura humana, nós temos a tendência de esquecer o sentido das coisas. Então, às vezes, a gente faz as coisas num mecanismo automático, mas a gente não consegue lembrar o sentido das coisas. Eu queria muito que hoje a gente pudesse pensar qual o sentido da Páscoa. Aliás, no domingo passado, nós começamos a falar um pouco sobre o sofrimento de Cristo, e hoje nós estamos no momento de sua morte. Diante da cruz, ele faz 7 pronunciamentos, pendurado no madeiro, ele se expressa por 7 vezes, e essas são frases, momentos importantes para que a gente possa entender o Evangelho. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A nossa leitura vai seguir, então não feche agora a sua Bíblia, mas eu queria conversar um pouco com você sobre essa expressão, até um certo esquisita, a maldição da lei. Eu não sei se você já ouviu a expressão a lei mata, a letra mata. Quem já ouviu essa expressão a letra mata? Eu ouvi essa expressão muitas vezes, principalmente quando a gente se empolgava com um livro, alguma coisa assim. Algumas pessoas diziam, olha, cuidado, porque a letra mata. E essa é uma parte de um texto bíblico, mas de verdade a letra não quer dizer conhecimento científico, não quer dizer intelectualidade. A letra quer dizer a lei. E a lei mata? Por que a lei mata? O que isso quer dizer? Todos nós estamos debaixo de uma mesma condição, somos pecadores. Desde os nossos pais, no Gênesis, nós carregamos em nós o nosso DNA pecaminoso. Isso nos afeta, mas Deus é um Deus santo e a lei revela a justiça de Deus, de forma que nós não conseguimos dar conta de cumprir as leis. O que isso quer dizer é que se nós não cumprimos a lei, nós estamos condenados pela lei. Ouça muito bem isso aqui, talvez alguma coisa comece a se desconstruir na sua mente. A lei não salva, porque ninguém é capaz de cumprir a lei, senão apenas Jesus Cristo, que se fez maldição em nosso lugar. Logo, a lei só serve para nos condenar. A lei só serve para nos orientar acerca do que nós não conseguimos ser. A lei é a referência máxima de um Deus santo, e entre o Deus santo e nós pecadores, há uma lacuna gigantesca. Então a lei é para a nossa condenação. A Bíblia diz, porquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por que nós estávamos mortos? Que conversa é essa? Que história que eu não estou entendendo? Nós estamos espiritualmente mortos. Estávamos completamente entregues
ao nosso pecado. E a nossa condição diante de Deus era de morte. A minha pergunta é a seguinte: o que um morto pode fazer por ele mesmo? Nada. O morto não pode fazer por si nada. O que acontece é que Deus vem ao nosso encontro e nos arranca do império das trevas, nos tira da morte e nos leva para o reino do Filho do seu amor e nos dá vida nova. Isso é fé em Cristo, não é lei. Logo, você não consegue salvar-se. Por mais evoluído que você acha que seja, por mais educado, por mais bom que você acha que seja, você não consegue salvar-se. Algumas pessoas respondem à pergunta: você vai para o céu? Da seguinte forma: eu acho que eu vou para o céu, porque eu sou uma pessoa boa. De uma vez por todas, arranque essa mentira do seu repertório de respostas, porque ninguém é bom senão Deus, ninguém é justo senão Deus. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque imagina se você conseguisse a sua autossalvação. Você diz: olha, eu consegui. Você não conseguiu ainda não? Poxa, que pena, vou orar por você, porque eu consegui. Você conseguiu a salvação do mesmo lugar que qualquer outra pessoa pode conseguir, através da fé no sacrifício que foi feito de Cristo Jesus. Então todos nós estávamos mortos e Ele nos deu uma chance. Ele nos abriu o canal para que nós tivéssemos novo acesso a Deus e nova vida em Cristo. Então o texto continua dizendo o seguinte, versículo 13: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que Cristo teve que ir para o nosso lugar? Por que Deus apenas não nos perdoou? Escute só isso: todos nós temos uma dívida com Deus, mas uma boa pergunta é: por que Deus não rasgou a dívida simplesmente? Por que Deus não piscou o olho para nós e diz: finge que eu não vi? É porque Deus é um Deus profundamente amoroso, mas Deus é um Deus profundamente santo, um Deus profundamente justo. Em Deus não há corrupção, em Deus não há piscada de olhos, não tem esse lance de eu não vi, não se passa por debaixo da mesa coisa alguma, tudo está debaixo do sol do meio-dia, que é Deus em nós. Então Ele precisava satisfazer a justiça de Deus, a justiça dEle, mas Ele também precisava resgatar os seus filhos por conta do seu amor. E o amor de Deus e a justiça de Deus criam o plano da redenção. E o plano da redenção é de que Cristo pode assumir o nosso lugar, porque Ele satisfaz plenamente a justiça de Deus. Então, em Cristo, Deus começa a nos enxergar de outra forma. Em Cristo, nós podemos olhar para Deus e Deus olhar para nós, porque de outra forma nós seríamos fulminados. Quando Deus olha para você, Ele enxerga você através dos óculos de Cristo. Cristo vai para a cruz para pagar todo o preço por nós na cruz do Calvário. E a recompensa cai sobre os nossos ombros, porque diz: isso para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Talvez você pergunte para mim: que bênção de Abraão é essa? Opa, eu quero bênção. Bênção eu quero. A bênção de Abraão é ser salvo pela fé. Essa é a bênção de Abraão, e você pode ver isso em Romanos capítulo 4, versículo 1 em diante. O texto ainda segue dizendo que sobre nós está a promessa
do Espírito Santo. E se você correr um pouco mais as páginas de sua Bíblia, você vai chegar em Efésios, capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. A nossa cultura absorveu muitas mentiras. A primeira delas é de que nós seremos salvos por nossa bondade, por nossa capacidade de ser bom. A segunda delas é que nós entendemos que o fato de nós sermos criaturas de Deus nos faz filhos de Deus. Você já ouviu a expressão, eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus? Já ouviu isso? Essa é uma outra mentira. Todos nós somos criaturas de Deus, mas Deus tinha um filho, e através desse filho, Ele adotou muitos outros filhos, de forma que nós somos filhos por adoção. Agora, o que é preciso para que a gente seja filho de Deus? Que a gente creia que Ele deseja nos adotar, e fez isso na cruz. O que a gente precisa para ser filho de Deus? Ter fé que Ele é capaz de nos amar e nos acolher. E com isso nós somos selados com o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque as obviedades precisam ser ditas. Talvez você ouvindo isso diga, olha, eu já sei disso aí. Isso aí eu já ouvi em algum lugar. Mas toda vez que você vai andar de avião, aquela aeromoça, antes eram aeromoças bonitas, hoje a seleção já não está tão rigorosa. Então, ela começa a falar algo que você já sabe muito bem. Senhores passageiros, em caso de descompressorização, máscaras cairão automaticamente, como se automaticamente uma máscara caindo fosse um sossego para a gente. Então, se uma máscara cair no avião, meu irmão, eu já estou bem preocupado. Já estou me conectando com o Pai, me entregando, dizendo, Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas ela diz isso sempre. Ela diz isso sempre. Porque talvez naquele momento você precise dessas informações. Eu não sei quem chegou aqui nessa manhã. Eu não conheço a sua história, não sei o seu nome, mas eu sei de uma coisa. Você precisa das informações que a palavra de Deus nos dá, de que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, que toda a sua tentativa de autossalvação é engano, é engodo, porque Ele já nos deu de graça todas as coisas. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus por conta do sacrifício do Filho. Eu falo essas obviedades porque nós estamos em época de Páscoa. E a gente tem um calendário religioso, mas a gente não tem um sentido para as coisas. E o que acontece é que as pessoas acham que a Páscoa tem a ver com ovo de Páscoa. Os símbolos da Páscoa hoje são o coelho e o ovo. E essa é uma grande mentira nossa. Porque os símbolos da Páscoa não são o coelho e o ovo. Os símbolos da Páscoa são o cordeiro e a cruz. Porque o que nós estamos celebrando é a semana que mudou radicalmente o destino de toda a humanidade. Jesus sabia de sua morte, sempre soube. E no domingo passado nós começamos a falar sobre o sofrimento de Cristo. Mas quando Ele é pendurado na cruz, o silêncio da ovelha muda em direção ao matadouro, se rompe, e Ele pronuncia 7 frases, são 7 declarações de Cristo Jesus, as quais eu queria mostrar para vocês hoje. Agora, não sem antes fazer você pensar o seguinte:
se você tivesse ciente de sua morte iminente e tivesse algumas coisas importantes para dizer, o que você faria? Você tentaria resumir todas as verdades nas frases que você pudesse falar. Eu conversei com uma família uma vez, cujo pai havia morrido, e o desejo dos filhos era saber se na hora da morte do pai, ele tinha dito alguma coisa, porque as últimas frases de uma pessoa revelam a vida daquela pessoa e o desejo daquela pessoa. Então, as suas últimas frases seriam importantes se você estivesse ciente de sua morte. Agora, se a minha frase na hora da morte é importante, e olha que eu sou um pecador, confesso, para vocês terem uma ideia, eu sou tricolor. E se nesse momento as minhas frases seriam importantes, imagina as frases de Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, e vimos a glória do unigênito do Pai. Deus na cruz, se entregando pela humanidade, pronuncia 7 frases. E eu quero conversar com vocês sobre elas. A primeira delas você pode encontrar em Lucas, capítulo 23. E se você tem uma caneta, um aplicativo de celular, qualquer coisa que seja, eu desafio você a tomar nota dessa palavra hoje, porque ela pode ser muito importante para você em algum momento. A primeira frase de Jesus, a frase que rompe o silêncio da ovelha muda, é a frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 24. A primeira palavra de Jesus na cruz é perdão. Agora eu queria que você entendesse o cenário. Jesus passa 3 anos investindo nas pessoas, cuidando das pessoas, amando as pessoas, sarando as pessoas. E no momento que ele tem um retorno das pessoas, ele ouve as vozes dizerem: solta-nos Barrabás, crucifica Jesus. Ele prova o fel da rejeição. Na cruz do Calvário, depois de todo o sofrimento, depois de mais de 400 perfurações no seu corpo, como nós falamos na semana passada, depois de uma coroa de espinhos, depois de muitas quedas e de muitas dores, depois de que o seu sangue quase que tinha saído completamente de seu corpo, já desfalecendo, preso numa cruz, ele se esforça, a gente faz a sua primeira declaração, assim, um brado. O que Jesus faz é olhar para a humanidade. Vamos dar um parêntese aqui, se você estivesse nessa cruz, e o machucaram, estivesse nessa cruz, e dizer: Pai, perdoa-lhes. Que frase falaríamos? Porque eu não gostaria de pronunciar, porque não é lícito fazer isso diante de pessoas. Mas o meu Senhor olhou para as pessoas e rogou ao Pai para que o perdão estivesse cobrindo todas elas. Graça, escandalosa graça. O perdão é a encarnação da graça. O perdão é Deus vivo em nós. Certa vez Pedro disse: olha, quantas vezes eu tenho que perdoar? E ele é generoso na sua expressão, quando ele diz 7 vezes, e Jesus surpreende ele com uma conta matemática impressionante. 70 vezes 7, Pedro. O perdão não é uma opção, o perdão é um mandamento. O que Jesus faz é interceder por aqueles que não conhecem a si mesmos. Talvez alguém feriu você na caminhada, alguém machucou você, e você precisa tirar os seus olhos de raiva, de ira sobre essa pessoa, e colocar nessa pessoa os olhos de compreensão, porque essa pessoa não sabe o que faz. A segunda declaração de Jesus é uma declaração muito interessante, quando em João capítulo 19, versículo 26, está aos pés da cruz Maria,
a mãe do mestre, e João, o grande amigo, o amigo mais chegado de Jesus. E Jesus olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: João, eis aí tua mãe. Às vezes, se a gente passar de forma despercebida, a gente pode confundir isso com um desagregamento familiar. É como se Jesus estivesse deixando a sua família. Mas na verdade não é nada disso. Naquela situação, provavelmente José já havia morrido. Na morte de Jesus, José já não estava presente, provavelmente havia morrido. A Bíblia não nos conta essa história. Mas Maria, provavelmente nessa situação, era viúva, carecia de cuidados. Sabe, as pessoas, principalmente de cultura católica, têm a tendência a acreditar de que Maria não foi mãe de outros filhos e de que ela manteve-se virgem. Ela estava virgem no momento que ela concebeu o nosso Salvador. Mas ela era pessoa como nós, ela tinha desejos como nós e merecia as alegrias da vida. A Bíblia diz que Maria deu à luz alguns filhos, inclusive Tiago era irmão de Jesus. Mas o problema é que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, não criam que ele era o Filho de Deus até esse momento. O que eu percebo nessa expressão de Jesus é de que algumas familiaridades crescem, nascem nos laços da cruz. Aos pés da cruz é o melhor lugar para nós acharmos irmãos. A igreja deveria ser um espaço onde as famílias crescem. Eu não sei se você tem um irmão que não carrega o mesmo DNA que você, mas que na caminhada foi se fazendo cada vez mais irmão. Essa palavra resume um pouco do que nós conversamos na última série, porque o que Jesus está fazendo é, em meio à sua dor, preocupar-se com a necessidade do outro, e dizer: olha, Maria, não fica só, tem aí João, você é meu amigo, e agora você é filho da minha mãe, e vocês vão viver apoiando-se um ao outro. O meu Senhor, mesmo em um mais profundo sofrimento, pensava em cuidar dos outros. Ontem eu fui fazer um casamento em Serrambi, e no meio do caminho, eu estava pensando sobre o que é amor. Porque esses casamentos são muito lindos, muito românticos. Mas eu fico pensando o que de fato perdura quando a festa acaba, quando o tempo passa. O que de fato a gente pode dizer que é amor? E se tem uma definição próxima, ou mais próxima, ou que traduz a palavra amor, é a palavra cuidado. Quando Jesus está falando com um doutor da lei acerca de amor ao próximo, ele conta uma história sobre cuidado, de forma que quem ama, cuida. Nossa geração se ilude muito com o que se pode falar, mas na palavra de Deus só interessa o que se pode fazer. É por isso que aqui a gente não fica dizendo para você: olha para o vizinho do seu lado, diga para ele que você o ama. Aí é um barbudo, um gordão que você nunca conheceu na vida, e você todo desconfiado olha para ele e fala: eu te amo. É claro que isso não é amor. Amor é cuidado. Se eu pudesse achar uma outra palavra para definir amor, eu diria que amor é compromisso. Não é sentimento, mas é compromisso. O que acontece muitas vezes é que alguns casais entram nessa porta aí e falam: pastor, nós vamos nos separar.
E eu pergunto, o que aconteceu? Ah, pastor, não aconteceu muita coisa. Acabou o amor. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que eles acharam que o amor sustentava o compromisso. E na verdade é o compromisso que sustenta o amor. Eu fiz diante de Deus e dos homens um compromisso com a minha esposa. Em alguns momentos eu posso até pensar que não a amo, porque os dias escuros muitas vezes podem nos impedir de enxergar o que de fato o nosso coração sente. Mas eu tenho uma aliança com Deus, que me lembra um compromisso, porque o meu compromisso deve sustentar o amor. Deus em Cristo, sofrendo num madeiro, olha para Maria, olha para o seu querido irmão, amigo, João, e cuida deles. Cuidar é a nossa missão. João capítulo 19, versículo 28, nós vemos a terceira expressão. Essa é uma expressão de agonia, quando Jesus, sofrendo depois de muitas horas, clama, dizendo: tenho sede, tenho sede. A sede revela que era Deus, mas era homem. Uma coisa que você precisa saber acerca de Jesus é ele que era plenamente Deus e plenamente homem. Essa união era perfeita em Cristo. E ele teve sede. Eu fiquei pensando, por que Cristo teve sede? E eu queria que você ouvisse muito bem o que eu vou dizer agora. Ele teve sede para que nós pudéssemos beber da fonte da vida. A sede que ele sentiu, momentânea, foi para que não acontecesse a minha sede eterna. Depois de sua sede, abriu-se para mim uma fonte de água viva a jorrar. E a sua palavra ecoa até hoje, dizendo: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Esse é um negócio que ninguém consegue explicar, porque você pode ter muito dinheiro, você pode ter fama, você pode ter o que você achar que é necessário, mas há uma sede na alma humana que pede inundações eternas. Agora, um fato interessante desse contexto é de que quando Jesus na cruz diz: olha, tenho sede, os soldados pegam uma esponja e pegam vinagre. Agora, não era esse vinagre que a gente usa na salada, era o vinho vinagrado, se é que existe essa expressão. Quando o vinho vira vinagre, naquela época se usava isso para anestesiar. Então, o pessoal achou que a dor de Cristo era tão insuportável que falou assim: olha, vamos anestesiar ele. Jesus não aceita ser anestesiado, porque ele não queria fugir da realidade, da experiência tal como ele era, tal como era. O que eu vejo é que muitas pessoas nas igrejas estão buscando anestesia. A espiritualidade de hoje é a espiritualidade da anestesia. Aí você vem na igreja esperando que o pastor diga assim: olha, tudo vai mudar, vai para casa, e você espera e creia e declare e lá, e vai tudo mudar. E você chega aqui angustiado, e você sai animado, pilhado espiritualmente, doido para tudo mudar, e você sai bem por alguns minutos, até quando você volta e vê que tudo continua da mesma forma, e a anestesia passou. Jesus nos ensina a enfrentar a realidade tal como ela é.
Talvez nada mude do lado de fora, mas tudo pode mudar do lado de dentro. A quarta expressão de Jesus é uma expressão de salvação. Lucas capítulo 23, 43, ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Todos vocês conhecem a história dos 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus. E um deles olha para o mestre e, mesmo estando sobre a mesma situação, reconhece que ele não era um pecador, mas que era Senhor de todas as coisas. Deixa eu dizer algo para vocês. O que nos salva não é a obediência da lei, mas é o reconhecimento de Cristo. Você não é salvo pelo que você faz, por onde você frequenta, que rito você fez. Esse homem na cruz estava, na cruz ficou, mas estava salvo. Ele não teve tempo de se batizar, não frequentou um pequeno grupo, não fez profissão de fé. Mas Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Culpado pela lei dos homens, resgatado e perdoado pela lei de Deus. Não se surpreenda se saírem mais pessoas salvas de presídios do que algumas igrejas. A graça de Deus não conhece limites. Nós somos salvos pela fé. A quinta expressão que Jesus fala é: Deus meu, por que me desamparastes? Em Mateus capítulo 27, versículo 46. Deus meu, por que me desamparaste? Uma das coisas mais profundas que eu enxergo nesse texto é de que a consciência do desamparo não cala a voz daquele que diz: Deus meu. Porque algumas vezes as pessoas passam por situações tão difíceis que a sensação de desamparo é quase palpável. E o que acontece é que elas dizem: olha, então Deus não me ama, então esse não é meu Deus. Cristo está na cruz, sentindo-se plenamente desamparado, porque a Trindade teve um problema. Cristo carregando todos os nossos pecados, e Deus completamente santo. Houve um rompimento inexplicável da Trindade nesse momento. Mas Jesus não deixa de dizer: Deus meu, Deus meu. Quando eu li esse texto, eu lembrei de Jó. O sofrimento terrível que Jó passou. E o que acontece é que Jó olha para os céus e diz: ainda que tu me mates, em ti esperarei. Às vezes, contra toda consciência de desamparo, a nossa fé prossegue dizendo: Deus meu, Deus meu. Caminhando para o final, a sexta expressão de Jesus é a expressão: está consumado. Muito próximo de sua morte, ele grita do alto da cruz uma palavra que em grego é tetelestai. E para nós essa palavra soa estranha, mas para aqueles de fala grega parecia muito lógica a expressão, porque tetelestai tinha pelo menos 4 significados, e observe muito bem eles, porque o primeiro significado, o primeiro contexto onde essa palavra poderia aparecer, é quando um filho, em recebendo a ordem de um pai, ia lá e cumpria. Então ele voltava ao pai e dizia: tetelestai. Deus deu uma ordem a Cristo.
E a voz do meu Senhor brada dizendo: foi feito, está consumado. O segundo contexto onde essa palavra pode aparecer é um significado bancário. Quando se há um débito e ele é quitado completamente, ou seja, não há mais débito algum, então os bancários naquele momento podiam dizer tetelestai, porque Cristo Jesus rasgou as nossas dívidas e disse diante de Deus e dos homens: está consumado, não há mais débito algum, o escrito de dívida foi pago. Uma outra situação onde a palavra tetelestai pode aparecer é quando alguém compra alguma coisa e se dá uma certidão de quitação. Você tem um documento que diz que aquilo é seu e que você não deve nada. Nos contratos finalizados daquela época se escrevia embaixo tetelestai. O que nos fala de que Jesus estava dizendo que nós temos herança a absolutamente tudo que o primogênito tem. Um último contexto onde essa palavra pode aparecer é quando alguém ia cumprir uma pena na prisão, estava ali preso durante um tempo, e durante todo o tempo que estava preso se colocava no umbral da porta, na parte de cima, os crimes que o fizeram estar ali. Mas no último dia de sua pena, o soldado vinha e arrancava aquela lista de crimes e carimbava tetelestai. Abria-se a grade e dizia à pessoa: você é livre. Eu não sei se você sente que algo aprisiona você, mas nessa manhã eu quero dizer para você que um brado surgiu há 2000 anos atrás e ecoa nessa sala e diz: está pago, você é livre, livre de toda a escravidão do pecado, de toda a corrente que te prende. Cristo nos dá a verdadeira liberdade. A última expressão do meu Senhor é uma expressão de rendição. O último fôlego de vida, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que eu acho mais belo dessa expressão é de que ele usa uma palavra aramaica que dizia Abba. Agora eu quero que você entenda muito bem isso aqui. Jesus está numa cruz, nos seus últimos minutos de vida. Ele olha para os céus e ele diz Abba, que quer dizer paizinho. Aqui para nós seria painho. Em meio ao sofrimento e às dores, ele enxerga um pai. Ele enxerga um pai e diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu quero dizer para você que apesar das dores que você tem enfrentado, há um Abba Pai olhando você, esperando o momento exato de te resgatar. Será que você consegue passar pelas dificuldades da vida dizendo Abba, Abba Pai? As pessoas acham que, em algumas situações, as pessoas acham que a morte é um desencarnar e reencarnar. E com todo o respeito a uma teologia espírita, mas a Bíblia deixa muito claro que ao homem cabe-se viver uma só vez. E a expressão de Jesus é o limite. Ele diz: em tuas mãos entrego meu espírito, Abba Pai. Talvez hoje você precisa dizer isso, Senhor. Deus, eu não entendo o que eu estou passando, não sei porque eu estou passando por isso,
Os sofrimentos às vezes querem cegar os meus olhos, mas para além das minhas dores, há um Abba Pai, um Deus meu, Deus meu. Porque a consciência do sentimento de dor não cala a consciência de que Ele é Deus acima de todas as coisas e governa todas as coisas. Será que você pode dizer hoje, ainda que Ele me mate, nele esperarei? Quando Ele diz isso, o seu último fôlego de vida se vai. John Owen, um teólogo europeu, escreveu um livro que eu acho interessante. Ele diz, o título do livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Quando Cristo morre, a morte foi vencida. Ele toma as chaves do inferno e resgata consigo todos nós. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 diz, a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Sabe, lembra da história de Davi? O povo de Israel estava sendo afrontado pelos filisteus, e eles fizeram um pacto, e o pacto era que se escolheria um dos israelitas e um dos filisteus, e eles iam duelar, e aquele que morresse, a nação deles seria escravizada, toda a nação seria derrotada, assim evitariam as mortes. E é por isso que Davi briga com Golias. O que eu não sei, se você sabe, é de que havia um duelo entre Cristo e a morte, e Cristo venceu a morte, e nós, sem entrar na batalha, cantamos o hino da vitória. Nós não somos vencedores porque merecemos, somos vencedores porque Ele sozinho entrou na batalha e venceu, e olhou para todos nós e disse, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Nossa vitória vem da cruz, nossa nova vida vem da cruz, nossa motivação vem da cruz. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Ouça muito bem o que eu quero dizer para você agora. Esse para mim é o resumo de toda a mensagem. Pela essência do pecado, é que o homem se substitui a si mesmo por Deus, enquanto que a essência da salvação é Deus substituindo o homem. Ou seja, quando o homem peca, ele se faz Deus. E para tirar o homem dessa enrascada, Deus se faz homem e paga a pena exigida pela sua própria justiça no seu lugar, a fim de que o homem fique livre. O homem exigiu para si prerrogativas que só pertencem a Deus, e por amor, Deus aceitou castigos que só pertencem ao homem. Foi por mim e foi por você naquela cruz que Jesus morreu. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. O Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo, pendurado numa cruz, por mim e por você.
Essa é a graça de Deus que quebranta o nosso coração. Você é grato por isso? Você entende essa mensagem? Foi por você. Foi por você. Tamanho amor de Deus por nós na cruz do Calvário. A paz que nós sentimos foi por conta do castigo que estava sobre Ele. Obrigado, Senhor. Eu queria te dar alguns minutos para você começar a orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na cruz por você. Não esqueça o essencial. Nós amamos a mensagem da cruz porque é nela que nós temos a redenção de todas as coisas. O véu foi rasgado e podemos entrar porque Cristo foi rasgado por nós. Feche os seus olhos onde você está e agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você. Obrigado, Senhor, pela Tua morte. Obrigado, Senhor, por nos dar vida eterna. Na cruz temos a redenção de nossos pecados. E não há mensagem tão importante quanto essa mensagem. Nada pode ser mais urgente do que essa mensagem. Nós precisamos amar a mensagem da cruz, porque nela temos vida eterna. Páscoa não tem a ver com ovo, não tem a ver com coelho, tem a ver com cordeiro, tem a ver com cruz, tem a ver com a graça de Cristo, que do Calvário nos alcançou. Aquilo que custa tudo para quem doa e nada para quem recebe. Olho para a cruz e do seu sofrer participar. Agradeça ao Senhor. Sua obra vou cantar. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Meu Salvador. Tu, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, que nos deu uma nova chance. Deus, dai-nos, Senhor, a graça de achar amigos, irmãos e irmãos amigos em volta da cruz. Dai-nos, Senhor, um coração quebrantado. Dai-nos gratidão, Senhor. Dai-nos a consciência de que hoje somos filhos adotados. Fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé nesse momento, vamos cantar essa canção. Imerecida vida, de graça recebi, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Diga assim: pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo
quebrantado por seu amor pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Impressionante é o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Louve ao Senhor. Adore Ele porque Ele é, pela cruz do Calvário. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Diga assim só as vozes. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua cruz, pela Tua graça. Louvamos ao Teu santo nome. Através do Teu sacrifício, Senhor, nós temos vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Nisso que cremos, Senhor. E é por esse motivo que nós nos encontramos todos os domingos em volta da cruz. Dá-nos, Senhor, uma tarde de alegria, de celebração em volta da mesa, com os nossos amigos e irmãos. Dá-nos uma semana de vitória. Deus, dai-nos, Senhor, a Tua direção para esse país. Senhor, abraça a nossa família com proteção. Deus, nós te pedimos, Pai, Tu sejas glorificado em nossa vida, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Aleluia.